Fala Brasil, estamos aqui começando a nossa live com o querido Leandro Demore aqui, à minha direita, esquerda, não sei, é meio confuso isso, mas bem-vindo Demore, então você vê que troca, né? O pessoal já está acompanhando a gente aqui, boa tarde André, Valder, vamos falar aí de Vaza Jato, governo Bolsonaro, Sérgio Moro, como não, né? País da pandemia, tudo delicado aí, e bem-vindo Demore. Valeu, prazer cara, em receber você. Obrigadão. Tamo junto. Então, eu queria que você começasse contando para a gente a situação da Vaza Jato, que o Greenwald veio aqui na TV Democracia em junho, e ele falou que estava mais próximo do fim do que o começo. Isso sugere que não está acabando propriamente, né? Mas, enfim, que a maior parte já foi. Em que pé que está essas reportagens da Vaza Jato? Eu costumo dizer que não tem... É um tipo de arquivo que você não pode decretar o fim dele, né? É um arquivo que não existe fim. Isso por um motivo muito simples, assim. Acho que o pessoal vai entender, tentar visualizar como se fosse um banco de dados, né? Um grande banco de dados. Que é, na verdade, isso de fato, né? Então, cara, de repente, daqui a 10 anos aparece aí um nome novo na República, um fato novo que a gente não conhece hoje, né? E esse arquivo sempre vai poder ser pesquisado. Entende? Então eu sou muito relutante em dizer assim que assim vai ter um fim, vai ter um dia que vai se falar não tem mais matéria, porque na verdade a tendência é que isso não aconteça, né? A gente teve um exemplo esse ano aí da intenção do Jair Bolsonaro de nomear para diretor-geral da PF o Alexandre Ramagem. Na semana que ele soltou o nome do Ramagem, a gente foi para o arquivo, pesquisou e tinha matéria, a gente publicou material sobre isso, né? Mostrando que a Vaza Jato pensava do Ramagem na época, né? Que a Lava Jato pensava, os procuradores diziam que ele era um infiltrado do PT, enfim, poucas essas paranoias dos procuradores, assim, né? Sim. Então, assim, uma reportagem que até uma semana antes do Bolsonaro levantar o nome do Ramagem não existiria, porque ele não era um personagem público de relevância, né? A partir do momento que esse cara pode assumir a Polícia Federal, bom, aí é um momento em que essas pessoas se tornam personagens públicos de relevância a ponto de serem investigados pelo jornalismo, né? Então, eu acho que sim, concordo com o Glenn no sentido de que está mais, assim, o acervo já teve um esgotamento de uma grande fase inicial, né? A gente publicou mais de 100 reportagens, né? Se eu não me engano, essas últimas reportagens publicadas junto com a Pública foram a 100ª, a 101 e a 102, eu acho. Então, assim, é muita coisa. Eu acho que é um dos casos de jornalismo mundial, um dos maiores casos de jornalismo mundial da história. Eu não falo isso sem falsa modéstia nenhuma, porque de fato em termos de volume. Eu não me lembro de um caso que tenha publicado 100 reportagens. Né? A gente vai pegar aí Panama Papers e tal, mas aí você está falando de não sei quantos veículos, né? 20, 30 veículos, sei lá, 100 veículos, eu não lembro quantos que tinha na época. Aqui a gente está falando do Intercept e 7 parceiros. Então, essa grande fase passou. Agora, e claro, né? As reportagens iniciais foram mais impactantes, etc. e tal, mas assim, lembrando que a gente publicou com a Pública no mês passado e reportagens super impactantes, importantes sobre a relação da Lava Jato com o FBI, por exemplo, né? E claro. Foi publicado agora porque ficou pronto agora. São os tempos de jornalismo, né? É uma coisa que as pessoas não entendem muito bem também. Os diálogos, eles não necessariamente são super claros no sentido de esclarecer assim, olha, vamos fazer isso, ok, então não faça aquilo. Não necessariamente é assim, né? O diálogo, às vezes, ele é críptico, então você tem que pesquisar por fora, encontrar outras fontes, falar com pessoas, buscar o que estava acontecendo na Lava Jato naquelas semanas, naqueles meses. Então, algumas reportagens demoram bastante mesmo, né? Então, assim, concordo com o Glenn que essa fase 1 maior já passou, mas eu não acho que está chegando perto do fim, porque eu não acho que é um tipo de acervo que tem fim. Eu acho que ele não tem fim, na verdade. Que você falou também, né? São mensagens. O André até perguntou aqui se nas mensagens tem alguma sinalização de ligação do Moro com o Bolsonaro, aí na época que ele era juiz, né? Só que não é bem assim que funciona. São mensagens, né? São mensagens. Assim, a gente publicou já na época que os procuradores achavam que o Moro ia fazer no governo, né? Que basicamente essa foi boa. Ia proteger o Flávio de algum modo para garantir sua vaga na STF. E basicamente, quando o Moro saiu do governo, a gente publicou no site uma matéria que não é da acervo da Vaza Jato, foi um levantamento de lei de acesso, mostrando que o Moro foi o ministro da Justiça que mais levantou, que mais pediu inquérito para proteger um presidente na história da República, né? Então, de fato, os procuradores estavam certos, né? O Moro foi para lá para proteger o Bolsonaro de algum modo, né? Aí o Lula foi até o STJ para tentar fazer o governo, pelo menos, né, dar informação sobre o FBI e a Lava Jato. O que você acha dessa iniciativa aí do petista? Aliás, ele cita impacto forte aí da Vaza Jato na situação do Lula, né? Pouco depois ele saiu da prisão, inclusive.
Cara, ele sempre, assim, o PT sempre levantou essa hipótese, né, de que tinha uma interferência externa na Lava Jato e tal. Eu acho que, assim, agora tá... É o que eu falo, né, o jornalista precisa trabalhar com fatos concretos, né, porque senão vira tudo qualquer coisa, né. Então, assim, eu acho que antes da publicação dessas matérias relacionadas ao FBI, por exemplo, DOJ e tal, né, muita gente podia ter convicção de que tinha essa parceria, mas ninguém tinha provas. Agora a gente tem provas concretas, materiais, né, indiscutíveis, né. Mas para além disso também tem muita gente da esquerda ainda que acha que tem uma ligação mais profunda com o DOJ, com o CIA, com o Serviço Secreto Desviado, etc. e tal. Tem gente que acredita, inclusive, que a Lava Jato tenha surgido a partir dos Estados Unidos para acabar com a Petrobras. É possível, é possível, é possível. Nada é impossível, né? Dentro de tudo que já viu, né, cara? Assim, até pouco tempo atrás teria gente que diria que a parceria com a FBI era a teoria da conspiração, e agora a gente provou que não é. Agora, se tem coisa maior do que isso, se foi gestada nos Estados Unidos, se o objetivo inicial era acabar com a Petrobras, bom, aí não sei. Não, a gente tem que trabalhar com fatos, né? É uma coisa delicada. Eu não desmereço falar isso, porque tem muitos indícios, assim, sabe? Assim, claro. Que ela foi gestada nos Estados Unidos, eu acho um pouco mais difícil, tá? Mas, assim, a colaboração depois é totalmente ilegal, a gente viu o que aconteceu, e antes disso a gente já tinha publicado reportagem mostrando colaboração com o Mônaco e com a Suíça, parte das colaborações legais. O Deltan Dallagnol trouxe um pendrive com informações para o Brasil um ano antes de ter fechado o acordo. Eles acessaram o sistema de propinas da Odebrecht um ano antes de ter fechado o acordo formal. Então, assim, teve um monte de ilegalidade, de fato, assim, né? Nesse caso, assim. Então, não desmereço quem acha isso. Acho mais difícil ter sido fundada nos Estados Unidos, a Lava Jato, mas não acho nada impossível. Aliás, me parece bem plausível que o interesse dos Estados Unidos nesse caso todo, na minha visão, eram dois. Um era levar divisas para os Estados Unidos, me parece óbvio. Eles queriam fazer os processos em cima da Petrobras para levar dólares para os americanos. É o que os americanos fazem, né? Ao longo da sua história, o objetivo de todo o poder americano é levar divisas para solo americano, para americanos. Então, obviamente, eles foram para cima da Petrobras e aí não acredito que eles estavam preocupados se a Petrobras ia quebrar ou não. Na verdade, o segundo motivo talvez seja isso. Talvez, se a Petrobras quebrasse, para os Estados Unidos ia ser bom também, né? Então, acho que tem esse interesse econômico, geopolítico evidente, né? Isso não é teoria da conspiração, isso é óbvio, tá escancarado, né? Estados Unidos defende interesse de Estados Unidos. Isso aí praticamente é praxe, assim, sempre foi assim, sempre será. E como se classificaria hoje a Operação Lava Jato? Pode pôr adjetivos, do jeito que se sentir mais livre. Cara, eu acho que eles foram intoxicados pelo poder, assim, basicamente isso. Ainda acredito que tenha sido, que tem um gene inicial ali, porque assim, é muito complexo a gente falar a Lava Jato, é como a gente falar a imprensa, a gente falar a direita, isso não existe, né? Isso é uma abstração, né? A Lava Jato são dezenas de pessoas que trabalham ali, muitas delas, até onde, salvo o melhor juízo, entraram nessa para fazer um esquema de combate à corrupção, desvio de dinheiro público, etc. e tal, inicialmente. Mas depois, claramente, a gente viu que foi desviado para interesses pecuniários, né? Ganhar dinheiro com palestra, interesses eleitorais. O próprio Deltan Dallagnol, num diário registrado por ele próprio lá, que a gente teve acesso no acervo, falando em concorrer ao Senado. Dois casos escandalosos, que foi a delação do Palocci tornada pública pelo Moro entre o primeiro e o segundo turno, né? Escandaloso. A gente mostrou, inclusive, que o próprio Deltan e um outro procurador chamado Robertson Pozzobon discutiram uma maneira de defender essa decisão do Moro num livro que eles iam publicar, e eles próprios chegam à conclusão que era indefensável. Então, obviamente, um uso político, né, cara, e outras mil coisas que foram feitas aí como uso político, né? Essa semana mesmo a gente viu que o ex-prefeito Haddad foi inocentado, num caso que foi apresentado contra ele a partir do delator da Lava Jato durante a eleição do ano passado, um negócio completamente escandaloso, sem nenhum sentido. Então, assim, no meio do caminho virou um instrumento de pressão popular, de uso político, de uso pecuniário, está mais do que comprovado, e venho dizendo isso a todo momento: a Lava Jato precisa acabar.
Acabou a Lava Jato. Não tem. Eu falo isso, as pessoas ficam meio apavoradas, até gente de esquerda, assim, mas se acabar, daí vai ficar impune, não sei o que. Não, gente, não precisa. A força-tarefa pode acabar, você pode redistribuir as investigações para os procuradores, eles voltam lotados nos seus locais originais, que eles estão emprestados para Curitiba, né? As investigações não precisam necessariamente acabar, precisa se descobrir o que está lá dentro, né? Porque aquilo virou uma caixa preta. E assim, sabe o que vai acontecer se a Lava Jato acabar, gente? Nada, não vai acontecer nada. O mundo vai continuar girando, o Brasil vai continuar sendo o Brasil que é, não vai acontecer nada, gente, tá? Só vai parar de ter tanto poder na mão de poucos procuradores, né? Ontem até teve um negócio muito engraçado que um jornalista soltou no Twitter aí, uma coisa que é meio assessoria de imprensa da Lava Jato, né? De novo nessa coisa assim, né? A Lava Jato é o Pedrinho e o Lobo, né? Fica sempre gritando, o Lobo, a Lava Jato vai acabar, né? Aí ontem um jornalista postou uma press release da Lava Jato, praticamente, falando, é escandaloso que o Aras vai ter na mão todo o acervo da Lava Jato, e isso pode ser uma arma política usada. Eu falei, gente, isso é uma arma política que já foi usada, está sendo usada até hoje. Quem é o cego que está vivendo em Marte, que não viu isso até hoje, sabe? Mas foi legal porque nesse release da Lava Jato, né, teve 3 números que eu achei muito legais de eles terem divulgado. Não sei se eles se deram conta que eles fizeram isso, eu vou até pegar aqui, porque eles são muito bons da gente falar sobre eles, que é o seguinte, está se falando muito concentração de poder e descontrole da Lava Jato, né? Então, ontem, a Lava Jato, ela ajudou a provar essa tese, porque nessa divulgação que teve no Twitter ontem, nós ficamos sabendo que a Lava Jato, nos seus 6 anos de existência, investigou quase 18 mil pessoas físicas, 18 mil pessoas físicas, 20 e poucas mil pessoas jurídicas, ou seja, dentro dessas pessoas jurídicas e CNPJs pode ter investigado mais não sei quantas mil pessoas físicas, né? E tem em seu poder, atenção que é um número que realmente precisa ser sublinhado, 49 milhões de transações financeiras. Isso é o que está só em Curitiba hoje, na mão de meia dúzia de pessoas, que nós, como sociedade, não temos como saber a motivação dessas investigações, se tem dossiê de pessoas ali dentro ou não tem. Então, você imagina o poder, esse jornalista não está certo, você imagina o poder político que esse CCB tem. Claro que tem, ele já existe, ele já está passado, né? Agora eles estão preocupados porque pode-se descobrir coisas ali dentro que a gente não imagina, né? E que expectativa você tem aí dessa situação? Você acha que vai aparecer alguma coisa? O Conselho Nacional dos Procuradores lá vai ter uma perspectiva? Eu sou meio pessimista, hein? Vou te dizer. Não sei. Sou bem pessimista. Eu também sou. A Corregedoria e Conselho Nacional do Ministério Público nunca fizeram nada, são totalmente coniventes. Inclusive essa movimentação do Aras, que está agindo pelos motivos menos nobres do mundo, vamos dizer bem claramente aqui, e eu, inclusive, sou contra a criação desse sistema unificado, quero deixar bastante claro isso, sou contra isso, e acaba, mas já que aparentemente não tem jeito e vai ser feito, que se faça uma regulamentação para que não aconteça justamente o que aconteceu com a Lava Jato, vazamento de informações, uso seletivo de informações, uso político, uso pecuniário, então que se crie acesso qualificado, chaves de acesso seguras, log de informação de quem acessou, para... Olha, a Lava Jato nunca foi punida por vazamento de informação, por exemplo. Isso é ilegal, né? 6 anos de vazamento de informação, nunca foi punida. Então, tomara, o grande medo desse sistema aí nacional é que ele seja igual a Lava Jato, esse é o problema, né? Seja um espelho da maneira do uso político que teve, assim. Agora, corregedoria e tal, não acho que funcione, tá? Nunca funcionou, sempre fecharam o olho. Já, se tivessem funcionado, não precisaria estar essa desconfiança toda em cima dos procuradores. E aí, cara, pensando o seguinte, né? O que é o acervo da Vaza Jato que a gente observa hoje, né? Ele é um acervo enorme, mas, na verdade, ele é um buraco na fechadura, porque ele diz respeito só às informações que foram trocadas por Telegram. Só o que foi trocado por Telegram. Todo o resto a gente não sabe. Então, talvez a partir disso possa se ver todo o resto. E todo o resto talvez seja feio. Talvez seja esse o medo dos caras, entende? Então, não sei o que pode vir daí. Agora, vamos deixar bem claro que esse Aras aí também, né, vamos combinar, não tá fazendo isso por nenhum motivo nobre, né, tá fazendo a coisa, assim, tá fazendo a coisa certa de ter que olhar para ver o que tem lá dentro, porque tem que olhar, porque chegou num ponto que tem que olhar. Tá descontrolado.
mas pelos motivos errados, né? Que basicamente é concentrar poder e eventualmente proteger quem deu emprego para ele, né? Sim, isso aí é bem questionável e é importante da nossa parte questionar, né? E aí fica para a audiência a importância de acompanhar e cobrar essas situações. Aí, seguindo aqui a pergunta do Valder, se vocês esperavam que a repercussão da Vaza Jato fosse como foi, se esperavam que houvesse um maior empenho da grande mídia em apurar e cobrar os fatos, ou esperavam uma blindagem? Eu posso deixar até uma pergunta mais neutra. Como você avalia assim, a conduta da imprensa, da grande imprensa, né? O Globo, Folha, o Estadão, que sempre foram bastante lavajatistas na época, aliás, né? Continua, né? Continua, sim. O Estadão continua, né? A Globo também. Não sei, tenho sentimentos conflitantes, assim. Eu acho que, por um lado, teve uma parte da imprensa que fez o meia-culpa, alguns claramente, outros não, mas a gente percebe que teve o meia-culpa, né? A Folha e a Veja fizeram meia-culpas claros, a própria ombudsman da Folha escreveu sobre isso até mais de uma vez, né? Falando que a maneira como a Folha cobriu a Lava Jato, né, não foi correta, acreditou muito nos caras, não manteve a distância necessária entre fonte e jornalista. A Veja fez um bom editorial quando publicou a primeira reportagem, junto com a gente, né, dizendo que tinha passado do ponto, publicou 5 capas com o Moro na capa, sabe? Então fez uma culpa ali também. Mas, assim, a gente não esperava que a imprensa fosse mudar da noite para o dia, porque quando você entra muito numa história, assim, é difícil você andar para trás, né? Vamos lembrar que a Globo pediu desculpas por ter apoiado a ditadura militar brasileira nos anos 60 ontem, né? Então, talvez daqui a 20 anos a Globo peça desculpas por ter comprado a Lava Jato da maneira como comprou, não sei, né? Agora, eu acho que no geral, teve uma repercussão até surpreendente, né? Porque quando sai da imprensa pequena, que é o nosso caso, assim, essas coisas nem são muito, né, são ignoradas, mas não tinha como ignorar, era muito grande, né? Era impossível ignorar. E por outro lado, aí mais em relação à Globo mesmo, né? Acho que ainda cumpre um papel em relação à cobertura de Lava Jato e principalmente em cima das figuras do Moro e do Deltan, um papel que para mim é vergonhoso, assessoria de imprensa, ridículo, nunca me prestaria a isso, mas aí cada redação decide fazer o trabalho como acha que tem que ser feito, né? Então, vocês podem mandar perguntas também, pessoal. O André está mandando uma aqui, mas essa aqui não tem muito como a gente responder, né? Se o TRF4 faz esse acordão para condenar o Lula, aí é meio relativo. Enfim, a gente falou uma coisa sobre isso, né? Eles conversavam, enfim. Acho que todo o sistema ali, quando os procuradores falam, ou é um argumento comum, né? Assim, não tem nada a ver esse negócio de injustiça contra o Lula, contra quem quer que seja, porque foi referendado por tribunais superiores. Isso é verdade, que foi referendado por tribunais superiores, mas o que não conta é que era tudo a mesma coisa ali, né, cara? Os desembargadores do TRF4 conversavam direto com os procuradores, sabe? Um deles assinou prefácio do livro do Moro, era colega do Moro na faculdade, etc e tal. Então, assim, é tudo a mesma turma, não interessa se foi o tribunal X ou Y, sabe? Na minha opinião, isso deveria tudo ser revisto e vai ter o julgamento aí do Moro, né? Suspeição do Moro. Eu acho que, se não for julgado suspeito, é um escândalo. Eu acho que é um escândalo. Independentemente de acordão ou não, a ideologia dessa galera é sempre muito próxima, né? O que você citou aí. Sim, claro. Tem alinhamento. Bom, complemento. Então, total. De visão de mundo, né? Sim. Acho que tem uma reportagem da Pública muito boa sobre isso, por sinal, que trata dessas origens da Lava Jato, como eles nasceram ali muito próximos um do outro. Exatamente. E aí, bom, mudando um pouco o foco, mas ainda seguindo aí nessa história da Vaza Jato, e os ataques que vocês receberam? Teve ameaça, alguma coisa assim grave? Como é que foi isso? Cara, teve, né? Infelizmente, né? Mas infelizmente já acontecia antes, tá? Não foi só por causa da Vaza Jato, já acontecia antes e em boa medida segue acontecendo agora. Claro, mas claro que com a Vaza Jato a escala foi maior, a gravidade foi maior, você escalou também tipo de ameaça, né? Sim. Sei lá, ameaça nível 1 é vou te pegar, vagabundo, sei lá, né? Ameaça no nível 2 é vou te pegar, vagabundo, na redação no endereço X, sabe? A ameaça nível 3 é vou te pegar quando você sair
para trabalhar que você sai todo dia, tal hora, com o seu carro placa Y. Então você vai escalonando, né? Durante a Vaza Jato, chegou a ter coisas num nível altíssimo, assim, óbvio, né? Teve algumas, assim, umas inclusive públicas, né? Teve, sei lá, uma vez que eu estava no aeroporto e uma pessoa tweetou, o Demore tá aqui no aeroporto com a roupa X, tênis Y. Nossa. Nessa época, né, tava com segurança e tal, enfim, né? Mas mesmo assim, né? Então, só que o lamentável é que isso foi alimentado por agentes públicos, né? Foi alimentado pelo Moro, que o tempo todo fez questão de dizer que a gente era criminoso, aliado de criminoso, que, né, nunca encarou o nosso trabalho como trabalho jornalístico, logo ele, que só existe por causa da imprensa, né? Foi alimentado por Bolsonaro, foi alimentado por Joyce Hasselman, por, sei lá, Kim Kataguiri, sei lá, foi alimentado por toda essa gente, né? Então, quando essa gente fala, a cachorrada embaixo começa a latir, né? Então esse era o principal problema, né, na época. Isso aí fica o sinal da má influência dessa galera, né? E você citou o Moro, eu tô aqui com uma pesquisa, ó, não sei se vocês estão vendo certinho, isso aqui é de maio de 2019 a maio de 2020. Queria que a gente fizesse uma avaliação aqui em conjunto, né? Maio de 2019 foi antes da Vaza Jato. Eu suponho que aí com o impacto da Vaza Jato, né? Cai, e volta a subir, e quando ele sai do governo aqui, abril de 2020, cai de novo. Será que ele tem chance da presidência? Será que Vaza Jato... Ele está queimado, né? De todos os campos, que isso aqui é queimado do bolsonarismo, né? Como você avalia a situação do Moro atual? Isso aí é bolsonarista que descolou dele, né? É legal, eu nunca tinha visto a pesquisa, eu tinha visto umas da XP, a XP fez umas, né, acompanhando a evolução da popularidade da Lava Jato e tal, e realmente foi caindo, né? Eles fizeram junho, julho, agosto, setembro, eu acho. E foi caindo a confiança das pessoas nos procuradores, foi aumentando o número de pessoas que acreditavam que tinha decisões equivocadas que tinham que ser revistas, né, processo e tal. Sobre o Moro ter chance, eu acho que tem chance sim. Eu acho que ele perdeu uma parte dos lunáticos, né? O Bolsonaro tem ali os clássicos 18%, né, que existiam antes da campanha, inclusive, né? Essa gente, se o Bolsonaro comer cocô de galinha ao vivo e disser que cura Covid, essa gente come, né? Mas aí tudo bem, essa gente não vai para lugar nenhum, né? Essa gente só vai trocar o Bolsonaro por uma coisa pior, né? Uma coisa visivelmente pior, né? O que para eles é melhor, né? Porque pior é melhor, enfim, é uma construção, né? Mas o Moro, cara, eu acho que ele tem chance, sim. Tem chance. Ele é um cara de direita, com posições muitas vezes de extrema direita, né? Então ele vai agradar muitas pessoas do tiro na cabecinha, muita essa galerinha aí agrada, porque ele era o cara que queria passar excludente de licitude, ele é o cara que fazia marketing em apreensão de maconha, de cocaína, essas bobajadas que aí estão aí 1 milhão de anos e os caras não cansam de fazer, né? Então ele agrada esse eleitor, ele também agrada o eleitor de centro, né? Porque ele é um juiz, ele é um cara da elite, né? Ele tem essa onda assim, né? Ele eventualmente agrada o eleitor de direita que descolou do Bolsonaro, que acaba vendo no Moro o cara que entrou lá para fazer o combate à corrupção e o Bolsonaro não deixou. Então eu acho que ele tem vários lugares para varejar voto aí, sabe? Eu acho que ele é um cara bem viável eleitoralmente, sim, cara. Muito mais do que a maioria dos candidatos de esquerda, inclusive. É bem possível, né? Vamos ver como é que avança a situação. A minha opinião não é muito popular em relação a isso para a galera progressista, né? Mas é o que é, né? Sim, não. A gente tem que analisar os fatos, né? E aí também estamos... A gente tenta ler o que vai acontecer, né? O que vai acontecer real, só o tempo dirá. O André falou, o Demore é o radical light. É isso aí, porque o André queria que eu falasse que não, o Moro tá acabado, o Moro eu não sei o que. Eu não acho. Não, saiu pesquisa ali com ele de 11% por aí, já é algo, né? Eu duvido um pouco dessa capacidade do centro de atrair gente dos dois polos, mas enfim, isso a gente vai ver como é que corre. Tá ele pesquisa nessa época não vale nada, né? Muito bom. Não vale, sem dúvida está aberto, assim, independentemente. Vamos ver como é que avança a situação. Eu queria achar uma pergunta que eu perdi ela nos meus arquivos. Eu gostei desse negócio radical light. Chamam de radical de centro também, né? Às vezes. Radical de centro acho que eu não tô, mas radical light acho que é. Eu nem tô falando de você, é um termo que a galera usa aí, que o Constantino. Radical de centro é boa. E falando em imprensa, você consegue apontar uns. Consegue não, claro que você consegue, mas você apontaria uns veículos que você considera lavajatistas? Cara, eu acho que Globo e Estadão permanecem, né? Bastante, assim, né? Bastante. Aí, claro, o antagonista que só existe por causa disso, né?
Uhum. Conforme as peças foram caindo, a gente foi descobrindo as fontes do antagonista, né? Que basicamente era Bebiano e Moro, né? Então, o Moro virou colunista do antagonista, é um negócio escandaloso, né? Nossa. E acho que esses são muito ainda, né? Eu acho que tem alguns veículos são complexos, tá? A Folha eu acho que é complexo. A Folha é complexo, né? Talvez tenha uma parte ali que ainda é bastante entre os editorialistas, não sei, né? Mas eu acho que, assim, Estadão e Globo, dos relevantes, são os grandes ainda, né? E aí depois, talvez, antagonista da Gazeta do Povo, não sei. Gazeta do Povo, enfim, não é tão relevante, né? Mas é isso, eu acho. Bom, aí eu tenho, agora mudando um pouquinho o assunto, eu quero ter um vídeo aqui para te mostrar. Você conhece o vídeo, mas eu quero mostrar para o pessoal. Você conhece esse figura, olha só. Conhece esse figura aqui? Ah, maravilhoso, tô muito bem. Calma aí, faltou o som. De vaquinha, né? Exatamente as viagens que você fez para poder apurar a série de reportagens aí. Como que você conseguiu esse dinheiro? Foi por vaquinha? Ô, Amanda, é que você tá me medindo pela tua régua. Entendeu? Lembra que uma vez você pediu dinheiro na internet para ir na Brage, que você não tinha dinheiro nem pro ônibus? Eu até falei que podia ajudar. Eu sou um jornalista de alta performance, Amanda. Eu acho que talvez você pode até anotar isso. O Oswaldo Eustáquio disse que é um jornalista de alta performance. O que é um jornalista de alta performance, Amanda? Eu não tenho que pedir dinheiro para viajar. As pessoas dão dinheiro, veja, nas vaquinhas, não são vaquinhas, é tipo um crowdfunding, entendeu? Que as pessoas apoiam para você fazer, que você tem essa possibilidade. É uma das formas. Você está entendendo bem, minha querida? Pelo amor de Deus, senão eu vou ter que desenhar, chamar a Mariana, de 12 anos, minha filha, para te explicar. Bom, tá bom, né? Jornalista de alta performance. Eu sou um jornalista de alta performance. Vocês entenderam? Você vai pegar na minha conta lá, e aí eu tenho aqui que a polícia quebrou. O nível da alta performance dele também, né? Essa performance é ótima. Se a minha internet me ajuda, vamos ver o que significa alta performance. Mas espera aí, vamos ver se o meu Twitter roda aqui. Interessante que ele mesmo postou esse vídeo aqui depois, né? Mas eu vou explicar por quê. Tá. Vamos ver se carrega aqui, as pessoas assistem, porque eu não sei se todo mundo já viu. É um minutinho, né? Rapidão. Esse é rapidinho. Na verdade, o vídeo longo é maior, né? Mas ele tirou a parte do vexame maior, deixou só o vexame. Nossa! Bom, vamos lá. Caraca, a internet não tá ajudando. Tá todo mundo ruim de internet, né? Tá todo mundo em casa usando, né? Aqui em casa tá ruim também. Vamos. Ixi, falhou total meu vídeo. Não vai, não. Nossa. Vai, última tentativa, senão a gente volta e aí você comenta. Beleza. O Francisco tá achando que se eu acho que alguém vai ser punido a partir da Vaza Jato. Cara, não sei, né, cara? Não tem como saber, né? Não tem como saber. Eu acho que muita coisa já aconteceu, né? Principalmente em esfera judicial, né? STF e tal, tem muita mudança legislativa, né? Uma coisa que as pessoas não enxergam, né? Caiu o excludente de licitude, passou o juiz de garantia, caiu essa prisão absurda antes da transitada em julgado de segunda instância. Isso tudo é reflexo, né? Direto, até melhor para a população brasileira do que o Deltan ser preso, sei lá o quê. Mas isso é o que eu acho, né? Eu acho que o Moro tem uma chance boa de ser julgado impedido aí, né, nessa história, né? Mas então, cara, esse personagem, ele é incrível, né? Esse cara, ele é um típico, assim, eu sou nascido e criado no interior, então eu sei do que eu tô falando, e não tô falando mal das cidades do interior, porque eu sou de uma, tá? Todo mundo conhece um personagem desse no interior, é o cara que faz os servicinhos dele ali, entendeu? Faz o servicinho, daí ele tá ali. Só que a grande questão desse cara é que ele foi teve a ambição de se nacionalizar, né? E aí, quando se nacionaliza, o servicinho começa a aparecer, né? A maneira como você trabalha começa a aparecer, né? Você imagina o quanto que a minha vida, por exemplo, não foi revirada no ano passado. Então, assim, eu fico muito tranquilo porque tem até merda que eventualmente eu tenha feito que eu me esqueci, não fiz. Porque se tivesse feito, tinha aparecido, né? Então, aí começa a aparecer as coisas que o cara faz, né? A maneira como o cara trabalha. A gente publicou uma reportagem mostrando que tem denúncia séria em relação a ele, que os denunciantes dizem que ele basicamente ganhava dinheiro de uma empresa para falar mal de outras, que concorrem ao mercado de licitações públicas de 100 milhões de reais por ano.
servicinho, né? E só que esse cara, ele é esperto, bicho. A galera tira ele pra bobo. Ele não é bobo, não. Ele assim, opinião pessoal, né? Isso não é calúnia, nem difamação. Isso é uma opinião, é uma constatação a partir da observação externa em relação à capacidade cognitiva dessa pessoa. Essa pessoa, esse ser humano, ele é burro, né? Ele é burro, é um cara meio burro, assim, você pode ver, assim, não é um cara inteligente, né? Digamos assim, não é um cara que poderia ter, assim, estudado a teoria do caos, né? Ou, assim, né, buracos negros, né? Acho que essa capacidade cerebral não tem fosfato suficiente, assim, na infância para ter chegado lá. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas ele é um cara esperto. Ele é um cara esperto. E ele é um cara, por que ele é esperto? Porque ele surfa essas ondas. Ele sabe que tem um público que é um público ignorante e tal, não sei o quê, que dá para varejar esse público ali, entendeu? Dá para ter um público ali. E então ele é um cara ligado nisso, e ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, isso também não é um juízo de valor e nem um adjetivo. Isso é simplesmente um uso muito limpo da expressão, assim. Ele é o clássico sem vergonha. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar para não ficar subentendido, né? Ele não tem vergonha de nada. Mesmo, de fato, assim, esse vídeo que você ia mostrar que não tocou, ele me interpela no final de uma palestra que eu dei no ano passado, juntou uma galera para fazer perguntas, esse cara junta, ele começa a fazer um monte de perguntas e tal, você é muito insistente, fala um monte de bosta, e eu ali, tá, mas eu respondi pacientemente, respondi ele 3 vezes, inclusive, não fui eu que mandei ele parar de falar, foi a galera que falou, ei, Deus, sai fora, a galera expulsou ele, uma galera que estava em volta, eu nem sei quem é, uma galera que veio fazer pergunta, mas ele assim, ele falou, o que vocês fizeram é crime, artigo 56 da Constituição, sabe? Uma convicção extrema, assim que ele tirou da bunda dele esse negócio, que artigo 56 da Constituição não tem nada a ver com o que ele estava falando, é um negócio de perda de mandato, de deputado, mas nada a ver, assim. E tanto ele não tem vergonha, que eu falei, tanto ele é um sem vergonha, que ele postou esse vídeo como se ele tivesse acabado comigo. Cara, não faz sentido, né? Mas faz, cara, faz. Faz pra ele, né? Porque o pessoal cai, claro. Quando ele gravou esse negócio aí, logo depois ele grampeou uma conversa minha com colegas meus no Starbucks. Eu ia te comentar isso. E divulgou aquilo como se, meu Deus, cara, tem umas coisas que, assim, até hoje, por isso que eu falo que ele não tem vergonha, né? Por exemplo, chega uma amiga nossa na mesa, que a gente tá no café, e a amiga fala assim, pô, cadê o hacker? Daí eu falo, pô, o hacker não veio hoje. Cara, assim, isso, tá? Um papo que a gente estaria tendo, tomando uma cerveja em qualquer lugar. Esse maluco publicou esse negócio. O hacker não veio hoje, diz Demore, como se eu estivesse num lugar esperando por um hacker, daí o hacker não veio, sabe? Depois ele publicou um outro negócio, a gente tem uma discussão ali sobre a edição de uma matéria. A gente no Intercept, a gente tem checagem nas matérias antes das matérias saírem, né? A gente faz fact-checking das matérias antes das matérias serem publicadas. E aí, na hora de fazer o fact-checking, tinha um quadro de diálogo que tinha informações erradas, tinha uma data errada, tinha um nome do procurador que estava errado, era um outro Ângelo, enfim. E eu tô falando ali, e quem trabalhou na redação já sabe, e olha que eu tô longe de ser um anjinho, um doce de pessoa, mas eu não sou um cara, no dia a dia, assim, um cara grosseiro e fica impondo coisa, como é clássico de diretor de redação. Eu passo longe desse estereótipo, né? Sim. E quem trabalha comigo pode falar isso. Mas ali, eventualmente, tem discussões acaloradas. A gente queria publicar matéria, e aí eu tô falando ali, pô, tá tudo errado, tá a data errada, tá o nome errado, não sei o quê, não sei o quê. Ele pega isso e publica. Demore e confirma que eles editam os chats. Então, assim, esse cara é um louco, mas ele é um espertalhão, um oportunista, um sem vergonha, né? E um cara de servicinho, como a gente tá vendo por aí também, né? Nessa onda, bicho, quando ele grampeou a gente no Starbucks, esse maluco aí tinha, sei lá, 500 seguidores no Twitter. Hoje ele tem 120 mil, entendeu? Sim, ele se criou na esteira do bando de jumento que votou no Bolsonaro, que não tá nem aí se esse negócio é um fato ou não, só quer ver o cara batendo em mim, batendo no Glenn, batendo não sei o quê, né? Então, é com esse tipo de personagem que a gente tem que lidar, né? É complexo. Daí ele fez a live também, onde Roberto Jefferson falou lá que ia ter golpe contra o Bolsonaro. Então o cara viralizou fortemente. Para quem não entendeu, ele é o Oswaldo Eustáquio, blogueiro que foi preso aí no inquérito das fake news. Exato. E aí vale uma pergunta. Bom, depois a gente descobriu, só para terminar, Rafa, a gente descobriu por que ele tá colado no Roberto Jefferson. Isso é uma coisa que eu não sabia, né? Essa reportagem do Intercept, que mostra as denúncias contra ele, que são gravíssimas, mas e a reportagem tá
brilhantemente bem construída, amarradíssima, com documento, com nota fiscal, com troca de e-mail dele com outras pessoas que a gente conseguiu. Tá tudo ali, tudo ali. Ali que eu fui descobrir por que ele tá colado no Roberto Jefferson. A empresa para a qual ele fez um serviço, nessa matéria mostra, chamada InfoSolo, a empresa admite que contratou ele para fazer um serviço, tá? Deixar bem claro, a empresa admite, não é a gente que tá falando. Uhum. É de um grupo empresarial cujos donos são 2 irmãos gregos que vivem em Brasília, que estão enrolados no mensalão do PTB, lá atrás, que disputavam licitações públicas e repassavam 4% para o PTB na época. Esses irmãos gregos aí são uma espécie de tesoureiro / operador do PTB, do Roberto Jefferson. Então, na verdade, o Oswaldo Eustáquio já estava trabalhando para essa gente lá atrás. É por isso que ele está colado no Roberto Jefferson. Aí tá a explicação. Eu não sabia disso, né? Fui descobrir depois de ler a matéria da Amanda e do Rafa. Ah, eu também não sabia assim, não. E foi muito boa a apuração mesmo, feita ali pelos jornalistas. E aí, como você acha, irmão? O que a gente faz para combater essas fake news, cara? Porque, assim, uma batalha tão foda, né? O que você acha? Deixa eu não sei, não, cara. A gente... É uma mistura de coisa, né? A gente tem que popularizar mais a nossa comunicação também, fazer isso que a gente está fazendo aqui, mais vídeo, conversa, menos texto. Infelizmente, não estou jogando contra, sabe, ser complexo e alfabetização das pessoas, tal, não é isso, não, mas as pessoas, a gente vive num país de analfabetos funcionais. As pesquisas mostram isso, entendeu? Não é por acaso que as pessoas consomem meme e acham que aquilo é notícia, sabe? Então, assim, a gente tem que ser mais simples, trabalhar mais com vídeo, com áudio, sabe? Eventualmente ter mais paciência, escolher, assim, uns mínimos de estimação, assim, sabe? Eu tenho uns, assim, uns amigos, uns tios e tal. Eu explico, eu peço para me mandar coisa. Manda as coisas para mim antes de mandar para os amigos, para dar uma olhada. Daí a pessoa manda e fala, olha só manda um vídeo, olha, o MS está dizendo que a cloroquina é boa. Daí eu olho e falo assim, cara, esse vídeo é de 2015, tá falando sobre malária, entendeu? Mas tá cortado, errado. Daí eu mando o link do vídeo original. Daí, assim, então, educação, né? Educação para as pessoas. Né? E continuar fazendo o nosso trabalho, cara, como jornalista. Continuar fazendo isso, investigando esses caras e tal. É um pouco isso, assim, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a ficar com vergonha de espalhar bobagem, sabe? É o jeito, constranger, né? E é isso que você falou. Enfim, eu assino embaixo mesmo, exatamente o que você falou. Eu gostei dessa pergunta aqui do Renato. Uma corrente dizendo que as esquerdas perdem no marketing digital. Perdem, suponho que para a direita, né? De fato, as eleições de 2018 são, assim, o maior exemplo disso. Como você avalia essa situação da comunicação do campo progressista? Cara, eu acho que é meio cíclico, sabe? Sinceramente. Eu acho que, assim, até a eleição do Lula ali, até um pouco depois, assim, a esquerda no Brasil, ela era tradicionalmente mais debochada, criativa, fazia uma comunicação muito melhor, se a gente quiser puxar até para os anos 70, Pasquim, Co-Jornal, que é um lugar onde surgiu o Luiz Fernando Veríssimo e outros nomes, né? Então, assim, tem vários exemplos de como a parte da esquerda brasileira fazia comunicação. Depois de um tempo, principalmente depois das mídias sociais, não necessariamente depois da internet, mas depois das mídias sociais, e por a esquerda ter ficado muito tempo no poder, isso tem uma consequência também que a gente não mede às vezes, né? Não tem nada a ver com o governo da esquerda ter sido bom ou ruim. Não é isso que a gente está falando agora, mas por ter ficado muito tempo no poder. A galera que cresce depois, a galerinha que aí, quando o Lula foi eleito, tinha, sei lá, 8, 9 anos, 10. Depois que cresce, a tendência das pessoas, quando se engajam politicamente, é ser anti-establishment. E o PT era o establishment. A esquerda era o establishment. Então, essa galera, ela começa uma outra fase de internet, muito mais memética, colonizando fóruns de games, né? Chats privados, surgem as ferramentas de comunicação privada ou semi-privada, tipo WhatsApp, Telegram, Signal, tal, não sei o quê. Então, essa galera anti-establishment, nesse momento, é uma galera que acaba virando uma galera de direita, sabe? Porque o establishment é a esquerda. Então, acaba absorvendo essas outras coisas. E é uma galera que vem com a inovação da parada digital mesmo, assim, sabe? Que não tem vergonha de se comunicar através de um meme, que não acha que tudo tem que ser sério, uma matéria de 50 mil parágrafos. Não, que eventualmente um link pode educar e comunicar muito melhor do que uma reportagem no Jornal Nacional, entendeu? Então,
Eu acho que isso causou também um descompasso, sabe? O uso do deboche, da ironia, do humor escrachado, sabe? Do sarcasmo. Isso eram características do humor político no Brasil de veículos de esquerda, principalmente a antiditadura militar, até os anos 80, né? Sim. Depois, até nos anos 90, teve um pouco de um revival disso, no início dos anos 2000, a revista Bundas, do Ziraldo, que volta e tal, né? Teve uma volta do Pasquim também, né? Vocês vão lembrar, impresso. Então, assim, mas se perdeu muito isso. Então, acho que realmente está descompensado pra caramba, assim. Acho que os caras se comunicam muito melhor e muito mais diretamente com a galera do que a gente, né? Eu não estou nem falando de fake news, eu estou falando de só rede social, meme, comunicação direta, senso de pertencimento, que é uma coisa que a Rosana Pinheiro Machado fala muito, né? A comunicação que parte do establishment de esquerda no Brasil ainda é muito, assim, do comitê, sabe? Vem do comitê, aí aquilo vai para baixo e as pessoas têm que replicar aquilo. A comunicação na galera de direita, extrema direita e tal, ela é muito mais horizontal, os caras se apropriam dos memes, eles fazem mashups, eles remodelam aquilo, jogam para frente, sabe? Então, para os tempos que a gente vive, goste ou não, é o que funciona mais, né? Se quiser responder essa daqui, ó, tem um pessoal que te critica, né, que critica o Intercept, né, não você propriamente. Mas eu também, tá, caralho. Você também, né? Eles começaram a me criticar também, essa galera, mas enfim. Eu até abro espaço para eles perguntarem, então. Fica aí a pergunta. Demora. O Intercept tarjou o nome do José Eduardo Cardoso no Vaza Jato. Já me perguntaram 1000 vezes, eu já pedi para as pessoas me mandarem do que vocês estão falando. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Se a gente tarjou o nome do José Eduardo Cardoso. Até onde me resulta, não, tá? Não tenho a menor ideia. Se o João quiser mandar aí a matéria do que ele está falando, do trecho, se a gente tiver tempo aí, eu posso olhar e dizer do que ele está falando. Mas eu não tenho a menor ideia do que as pessoas estão falando. Enfim, são acusações aí que fazem sem a devida apuração, né? Enfim. Dá para mandar link aqui, mas se ele quiser mandar o trecho do que ele está falando, enfim, manda aí, sabe? A gente também já esbarrei. Agora, né? A matéria do FBI fala no Zé Eduardo Cardoso, tá lá o nome dele, né? Não tá tajado, né? Enfim. Eles falam muito, mas acabam não provando muita coisa, enfim. Bom, vamos chegar no final, né? Você tem a reunião aí para fazer. Quer fazer uma consideração final aí? Cara, não. Seguir em frente aí, jornalismo, né? Isolamento social é importante. Sigo em casa aí, quem pode, né? Eu tô cansado pra caralho já, mas tudo bem, né? O nosso papel. Aqui no Rio virou libera geral, né? Mas é isso, cara. Eu acho legal esse tipo de papo, que é justamente alguém falou aqui, né? Que a esquerda se leva muito a sério, né? Então acho que é isso um pouco também. Às vezes as pessoas até me criticam por isso, né? Eu dou umas respostas no Twitter e tal, debochado e tal. Uma vez uma pessoa falou, e além de tudo, como que pode você ser diretor de redação do Intercept falando essas coisas? Eu até respondi, eu falei, gente, é por isso mesmo que eles me contrataram. Assim, tem um filme que eu não vou lembrar agora que filme que é, eu acho que até é um filme de máfia, não sei que filme que é, que alguém pergunta assim, pô, você vai mudar o seu jeito para fazer não sei o que e tal, né? E a pessoa responde, eu lá vou deixar o meu emprego atrapalhar meu trabalho, né? São coisas diferentes, né? Eu não posso deixar meu emprego atrapalhar o meu trabalho. Tipo, cara, eu sou assim, do jeito que eu sou, entendeu? Eu acho que ser debochado e ser irônico, ser sarcástico, às vezes não tem problema nenhum, tá tudo certo, sabe? O pessoal da esquerda, no geral, se leva muito a sério, é tudo muito, olha, aqui está uma denúncia, e, cara, a vida não é assim, a vida é humor também, as pessoas aprendem pelo humor, aprendem pelo deboche, aprendem, se mudam de ideia às vezes por causa disso, sabe? Não pode ser tão, assim, duro, assim, sabe? Acho que isso faz mal até para a alma, assim, né? Para o espírito. A gente tem que dar risada das coisas da vida também, né? Não, eu sou da tese de que tem que tirar essa ideia do jornalista robô, né? Quebrar isso. O jornalista é humano, assim, a gente tem valores, enfim. Exato. Essa ideia da isenção absoluta, que também não existe, da grande imprensa, faz aquelas máquinas humanas e, enfim, não leva a nenhum lugar. Mas te agradeço de coração, meu irmão.
Beleza, cara. Valeu pelo papo aí, boa sorte para vocês. Era para a gente ter conversado já antes, né? Mas não deu, porque a vida tá muito corrida. Você teve negócio com a esposa, não foi? A gente tá, enfim, tive que fazer umas mudanças em casa aqui no começo da pandemia, a gente se isolou entre nós mesmos, né? Porque eu tenho um filho pequeno, então tava tudo muito complicado, agora tá um pouco mais tranquilo, mas é isso, boa sorte pra vocês. Manda um abração pro Panúnio, fala para ele que qualquer coisa eu tô por aí. Demorou. A gente também, irmão, em nome da TV aqui, do Independente, parece que é grátis. Valeu, galera. Acompanhem os canais e podem seguir o Demore no Twitter, tá lá, Firme e Forte Live, e aos domingos que você faz, né? Tô fazendo uma livezinha aos domingos no meu Instagram e no YouTube. É mais caseirinha, assim, né? Uma coisa em casa e tal, mas é mais para explicar o que tá rolando no geral, assim, né? Já falei sobre milícias, a relação entre milícias, máfia italiana e Marielle. Já falei sobre essas tretas todas da Lava Jato, né? Falei sobre as brigas do MBL com os tuiteiros minions de extrema-direita, por que eles estão se comendo entre eles, né? E aí, agora, domingo, eu vou falar sobre o que eu estou chamando de gabinete do servicinho, que é o Ministério da Damares e os... Sabe aquele pessoal do filme de gangster que fica escorado num Mustang GT fora do bar, assim, fumando cigarrinho, assim, e daí eles recebem uma ordem, daí eles ajeitam o boné, entram 4 no carro e vão fazer o servicinho? Então, o Ministério da Damares é essa galera do Mustang GT, assim. Então, aí... Domingão, vamos falar deles aí. Tô jogando no Spotify também lá, procura o meu nome lá, os áudios estão lá também. Nota 10, Demore. Então, qualquer coisa, tamo aí. Valeu, gente. Até semana que vem aqui na TV e até a próxima.